Cura e tradição é uma homenagem aos guardiões da ancestralidade. Por meio de suas narrativas pessoais, este documentário busca preservar e compartilhar a riqueza cultural enraizada nas práticas de benzedura, revelando a significativa importância dessas tradições para a identidade da cidade de Monte Alegre de Minas. Este projeto tem como objetivo registrar, valorizar e eternizar o conhecimento, a sabedoria e as tradições ancestrais. Pedindo a Deus aqui para essa propriedade, tirar todos os bichos peçonhentos, em nome de Jesus e Maria Santíssima. Com Deus eu vim, com Deus eu me volto para minha casa, com o favor de Deus e Maria Santíssima. E peço ao Senhor São Bento, que é o protetor dos animais, dos bichos peçonhentos. Põe esses bichos peçonhentos num lugar que não ofende a ninguém e os animais também, que eles precisam viver também. Eu pedi. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O por nós cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não deixei cair em tentações, mas livre de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mas essa missão cumprida aqui nessa propriedade, com Deus eu vim, com Deus eu me volto. Com a paz eu deixo, com a paz eu levo. Em nome de Jesus e Nossa Senhora Aparecida, todos os protetores desse povo, que eu pedi de coração, com o nome do Pai, do Filho, o Espírito Santo. Amém. Então, o primeiro nome meu, Célio Borges Nunes, filho de José Augusto Borges, Maria Nunes Borges. Meu pai saiu lá de Estrela do Sul, para dizer, bem fracassado a vida. Chamou minha mãe com os 10 filhos, falou, vamos caçar um recurso. Aqui nós não vive. Vamos embora? Vamos. Caçou Monte Alegre. Estamos até hoje, certo? Teve 13 filhos, escapou 12. Hoje nós estamos em 11. E para começar a contar a história, quando eu nasci, minha bisavó foi me visitar, minha mãe, esperando para ter eu, vomitava mais que parava no estômago. Então eu nasci muito debilitado. Para mim dormir, tinha que tampar os olhinhos com o dedo para dormir. Acabar de fechar o olho e abrir o olho de novo. Tanta fraqueza. Deu uma diarreia em mim, em criança. Aí minha bisavó foi me visitar e disse para minha mãe, falou, ó, esse filho seu, ele vai escapar, ele vai custar andar, de fato, ó, levei 4 anos a andar. Falar, custava falar. Falava tudo enrolado. Você entendeu? O que aconteceu? Ela falou, ele não vai aprender a ler, ele não vai casar fácil, mas ele vai ser uma pessoa muito sábia, ele vai ser uma pessoa muito querida. Eu nasci no berço humilde, tem a foto aqui para mostrar para vocês como que era a minha casa. Era de pau a pico, de longe você via as pessoas lá dentro. A porta era de pau, tudo penduradinho assim, ó. De longe você via os pauzinhos. Aí no outro dia cedo meu pai tirava aqueles pauzinhos para passar na porta. Tá aqui o retrato. A minha religião mais verdadeira, espiritismo que fala, né? Mas é o espiritismo catolicismo, que eu rezo a Ave Maria. Que o espírito é verdadeiro e reza só o Pai Nosso. Hoje eles criou a Ave Maria. Quem pensa a Ave Maria, o que aconteceu? Nós temos que ter a nossa mãe, o Cristo teve a mãe dele, né? E teve o pai adotivo, que é São José, que o pai dele verdadeiro foi o criador lá de cima, né? Ele, o São José é padrasto dele, mas é o pai que ele conheceu aqui na cidade, na terra, né? Ajudou o pai dele a fazer carpintaria, né? No final fez até a cruz. O que aconteceu? A cruz que ele fez é que ele carregou na cacunda, né? Para salvar nós. Então, muitas pessoas não sabem essa história. Então, essa história é bonita e triste. Tem pessoa que não gosta da cruz. Nós temos que gostar da cruz. Cristo sofreu por causa dela, mas por causa dela, nós formamos, levantar, nós formamos uma cruz. Você entendeu? Então, é por isso. Começou assim, eu falava para o meu finado pai, eu falava para ele, meu pai, eu queria ser um padre. Aí meu pai falou, meu filho, padre você não vai dar conta. Padre tem que estudar muito. Eu falei, mas será que eu não aprendo a ler? Falou,
às vezes você vai aprender a ler, meu filho, mas às vezes você não vai dar conta, você segue outra profissão que você quer. Eu falei, então eu quero ser um benzedor. Ele falou, que Deus abençoe que você seja um benzedor. Isso exigiu com esse assunto do meu pai, certo? E um dia, você está pedindo a história, eu cheguei na casa da comadre da minha mãe, que Deus tenha no céu também, a Dona Ione, o marido dela, Antônio Delfino, fazenda Santa Terezinha. Eu cheguei na casa dela e falei assim, você podia benzer a Espanha, a vaca chamava Espanha. Ela quebrou a mão, vamos lá no pasto? Vamos. Falei, então só me dá uma agulha e um paninho, nós vamos benzer essa vaca. Vamos lá? Vamos. Aí como que o animal não responde, eu pedi para responder para mim. Aí eu com o paninho, com a agulha, que é cocoso? Carne quebrada e nervo torto. Aí costurava a mãozinha da vaca. Abaixo de Deus, a vaca sarou e ainda pôs uma bezerrinha no mundo. E agora é muitas graças que eu recebo, que eu peço ao Criador, e essa santa aqui, eu tenho muita fé e eles jogam a fé para mim. Vê um dom de Deus, eu escutei uma voz, segue a sua vida com o que você quer, entendeu? Então eu estou seguindo aquela voz que eu escutei. Eu vou abençoar essa criança, o Gustavo, no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus Todo-Poderoso, tirai dessa criança todos os quebrantes, todo o vento virado, medo, mal olhado, cólica das barrigas, doença, dor de ouvido, cólica do intestino. Derrama tua bênção sobre ele, o Gustavo, para que o Gustavo cresça com amor e sabedoria. São João Batista, que batizou Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão, batiza o Gustavo nas águas do Rio Jordão, enquanto fica o momento dele batizar na igreja. Eu abençoo essa criança, no nome do Senhor Deus Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Eu sou lá de Martim, Rio Grande do Norte. Sou nordestina. Meu nome é Francisco Irene da Silva. Eu nasci em Martim, Rio Grande do Norte. 19 e 20. Estava com 20 anos. Meu primeiro filho nasceu aqui em Minas Gerais. Eu vim grávida de lá, eu tinha casado, né? E meu primeiro filho nasceu aqui, em Minas Gerais. Meu avô, o pai da minha mãe, ele já era um benzedor. Mas disso eu nem não conhecia ele, né? Mas, quando é um dia, que nem fosse um chamado de Deus, uma voz me falou, você precisa benzer. Por causa que em Monte Alegre, o benzedor vai morrendo, vai acabando e você vai ser preciso benzer. E você tem esse dom de benzer. Ninguém me ensinou, ninguém. Eu aprendi por Deus mesmo, por obra do Espírito Santo. As minhas palavras, elas vêm do Espírito Santo. E eu fui aprendendo a benzer a pessoa. Ninguém me ensinou a benzer, nada. Foi por Deus mesmo e por obra do Espírito Santo. Comecei a benzer pelas crianças, as crianças, que hoje já tem crianças casadas já, que é pai de família, quando eu comecei, né? E então eu fiquei benzendo as crianças, benzo lojas, não é só criança, né? Benzo as lojas também, animais doentes, cachorro, gato. As pessoas vêm me procurar para benzer as fazendas, tudo isso. Um rapaz lá de Belo Horizonte, as famílias dele eram daqui. Faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Um rapaz de Belo Horizonte estava com um problema de um câncer. Um câncer no nariz. O médico achava que era um câncer. Ia fazer uma cirurgia nesse rapaz. Aí essas pessoas, gente, já esqueci quem é as pessoas, meu Deus, tanto tempo. Aí as pessoas ouviram falar em mim, que eu benzia, que tem muita fé. E o rapaz pediu para mim benzer ele mesmo de longe. Ele não veio, não. Eu benzia ele de longe. Só falei assim, Jesus, se for a vossa vontade, vai lá e cura o nariz desse rapaz. Não vai precisar nem de operar ele e não vai ter câncer nele, não. Se for a vontade do Senhor, porque eu benzo, não é por mim, é por Cristo, é por Jesus. Se eu for me exaltar, dizer eu curo as pessoas, não, eu estou mentindo, porque quem cura é Deus. Ele me deu a força, nosso Senhor Jesus me deu a força de curar as pessoas. E eu fiz oração pro rapaz. E continuei e fiz. Quando foi um dia, chegou uma mensagem do correio, veio pelo correio. Uma pessoa me entregou, não sei como foi que essa pessoa me entregou esse papel, contando a vida do rapaz. O rapaz falou
que agradecia muito a Deus e que não precisou dele fazer cirurgia, que ele ficou curado com a minha oração. Eu falei, ela me deu papelzinho, louvado seja Deus. Só falei assim, louvado seja Deus, obrigada, Jesus, por essa força que o Senhor me deu. E chorei na hora, né? Fiquei agradecida a Deus, agradeci o rapaz, ficou curado com a sua oração. É muito gratificante. É gratificante para mim, que Deus me deu esse dom maravilhoso, agradeço todos os dias a Ele. Esse dom, isso me enche de alegria de eu fazer o bem. As pessoas me procuram tanto que até vezes nem dia de eu benzer, o povo vem debaixo de chuva, vem no domingo, vem na segunda. Qualquer dia que chega, eu nunca reneguei, nunca. Se eu puder benzer, eu benzo, né? Naquele dia, mesmo que não seja no dia. Isso para mim é uma grande felicidade, é um grande amor. Um amor que eu tenho ao próximo. E vou morrer até o fim, enquanto Deus quiser que eu vivo aqui na terra, fazendo esse tipo de bondade. Pai, é rezar, você põe a mão na cabeça e reza. Eu, para benzer, assim, de quebrante, eu benzo assim. Se você tem quebrante, malhoiado e perrengueza, se 2 pôs, 3 tira. Que as 3 pessoas da Santíssima Trindade, a Nossa Senhora da Aparecida, e faço o nome do Pai. 3 vezes eu falo. E aí depois eu rezo Pai Nosso com a Ave Maria. E peço para tirar todos malhoiados, todos quebrantes, qualquer coisa que tiver no corpo, que Nossa Senhora retira. Tem gente que vem benzer, mas enche o colo de quase todo santo. Que eles sabem que para que é aquele santo, e eles vão pegando. Luzia Severina Figueira, eu estou com 86 anos. Está pertinho de fazer 87. Levava os netos para benzer, tinha muitos lugares que a gente levava. E cada lugar eu prestava muita atenção, que jeito que benzia. Aí eu pensava assim, uma hora eu vou benzer e vai ser bom. E teve um dia que me deu vontade de benzer, de pôr a mão na cabecinha e pedir, rezar o Pai Nosso. E Pai Nosso eu dou conta de rezar. E senti que foi bom e ficou, acostumou. Agora o povo já, um conta para o outro conta para o outro, que de repente está vindo muita gente benzer aqui e está sendo muito bom. Tirei da minha cabeça mesmo. Fui pensando que eu acho que eu dou conta e deu certo. Só de rezar o Pai Nosso com a Ave Maria e pedir com muita fé. E Deus me atende e está sendo muito bom. Está sendo muito bonito. Gente, anda acontecendo umas coisas muito bonitas. É muito bom para mim falar com Deus e Deus me atender. É procurar ser uma pessoa boa. Se a gente for uma pessoa boa, com menos pecado, a gente consegue Deus ajudar a gente. Então eu penso para esse lado. Eu penso que se a gente praticar o bem, assim, com todo mundo, tratar todo mundo bem, eu acho que isso é muito abençoado. Deus ajuda a gente. Assim, se a pessoa pode ter qualquer religião, mas deu vontade de benzer, pode benzer. Eu benzo com a minha fé e Deus me atende, porque eu tenho fé. Eu estou pedindo, faça para mim esse milagre. Faz um milagre aqui nessa criatura que está doente, que está precisando da sua ajuda. E eu ainda falo, eu não sei o que tem, mas o Senhor sabe. Faz uma cura, faz um milagre nessa criatura. Eu peço com muita fé e está sendo atendido. Gente, eu estava na roça domingo e o sol muito quente. E eu olhei assim, os pastos verdinhos, mas estava torcido os capim. Aí eu falei, não, eu sei pedir para Deus mandar uma chuvinha hoje para molhar. É muito triste. Aí pode os capim ficar secos e como que o gado come. E eu rezei em voz alta, perto da minha família, tudo lá na casa deles.
E eles falaram, já deu um trovão. Eu falei, não escutei não, mas trovejou. Aí logo as nuvens já foi juntando, e aí a Rosana falou, vamos embora que vai vir água. A tia Luzia rezou, a água vai chegar. E nós entrou no carro e nem vem. A coisa pior que a chuva está caindo. Isso para mim é muito gratificante, é muito bonito, é muito importante. É igual você falou, a pessoa chega aqui, sente em mim, é essa humildade que eu tenho. Eu gosto demais de agradar as pessoas, mas é muito mesmo. E eu tiro de mim para dar para a pessoa. Eu tiro, que às vezes vai me fazer até falta, mas eu dou. Eu tenho esse dom de ajudar as pessoas. Eu acho que é muito importante benzer. Se vem lá de longe, pelejando para trazer uma criança, trazer uma pessoa, é porque está precisando. E eu acho que primeiro a benzição, depois vai ver os trem ali dentro. Eu já vim benzer e eles correndo ali no maior sufoco do mundo, eu não estou nem aí. Primeiro é benzer. As pessoas chegar precisando de uma oração, e a gente benze com fé e eles saem tão felizes falando que melhorou, é tão bom. Um dia chegou um pai aqui com a menininha nos braços chorando e o menininho maiorzinho. A mãe estava trabalhando. Aí eu benzi a menininha, aí ele falou, igual benzo o menininho, ele foi ali para a sala. Aí eu benzi o menininho, que eu cheguei na sala, ele estava com o olho cheio d'água, falou assim, o que é isso, dona Luzia? Nossa, ela melhorou, ela já falou para mim que quer dormir, e ela não dormiu depois do almoço, pelejei, não dormiu. E ela já falou, papai, eu estou com sono, eu quero dormir. O que é isso? Falei, milagre de Deus. Fez um milagre aí e ela melhorou. Ele falou, nossa, dona Luzia, é bom demais, né? Aconteceu umas coisas assim com a gente. Eu sou tão feliz que ele começou até a chorar, da menininha ter melhorado, e a menininha começou a rir e falar que queria dormir. E foi muito bonitinho. Então, assim, é muitas pessoas que já aconteceu assim. É muito importante a gente benzer com fé. É simples demais a gente benzer, igual eu benzo, mas eu tenho muita fé mesmo. E aí eu descobri que depois que o padre falou, é sua fé que está valendo, é sua fé que é muito grande. E aí atrás do padre foi muita gente falando, a senhora benze que a senhora tem muita fé. Não tem importância ser só o Pai Nosso com a Ave Maria, não. O importante é a sua fé. Tira todos os mal das crianças, é muito bom. Saí de Jataí com 5 anos. Vim para Minas com 5 anos. Hoje eu estou com 78 anos. Tem 73 anos que eu moro em Minas, né? Aqui. 73 anos. Eu sou de 16 de junho de 1945. Não é meu nome, é Ronaldo Cury já. O Cury aqui de Monte Alegre, o Cury, né? E já do meu pai. Tá? Meu avô, pro lado do meu pai, ele é lá de Cuiabá. Mas nunca nem conheci ele, mas era cuiabano. Sabe? Lá, sabe? E quando eu vim para cá, eu te contei na moeda, sabe? Com 5 anos, fui lá com 7 anos, mudou para cá. Comprei minha tia no Hotel do Comércio, lá embaixo. Sabe? Aí, ela abriu um lá, sabe? Aí eu vim estudar. Minha avó veio também, todo mundo, né? Sabe? Aí, meu cabelo era grosso, até hoje é, sabe? Era para frente, pretinho, sabe? Aí tinha um molequinho lá no tal de Suza. Falou, não, jogava bola. Falei, você parece em Bahia, parece em Cuiabana. Mas pra que falava? E eu fiquei bravo, sabe? Rapaz, todo dia eu brigava. O fora antigo lá, sabe? Até pintura agora ali, né? Nós saímos pra fora, sabe? Tinha uma turma lá no Jairim, no Zuza, né? O Cuiabana aqui, nossa, tinha dia que eu bati, tinha dia que eu apanhava. Nunca gostei de falar que era Cuiabano, mas aquilo foi, quanto mais falava, mais pegava o Cuiabano, sabe? A professora chegava para mim e falava, para, todo dia era castigo, me obrigava. A expressão, religião é espírita. Né? O espírita porque eu fui curado no centro e sofri um tipo de um medo, sabe? Eu tinha um medo impressionante que eu peguei um medo, sabe? O médico não tirava o medo de mim, sabe? Lá no Berlândia. Sabe? Meu médico era Dr. Ivan, lá no Berlândia, sabe? Santa Catarina. Sabe? Aí foi, nossa, sabe?
Era um medo que eu tinha impressionante, sabe? Aí o povo da casa me levou no médico. E quem me atendeu foi o doutor Abdala, sabe? Um turco. E ele era espírita, sabe? Ele falou para mim, falou assim, Sr. Ronaldo, o senhor não tem nada, sabe? Você tem uma cisma muito grande, cisma, sabe? Quem vai te curar é um centro. Vai num centro para você curar. Aí fui. Fui 2 vezes no centro, nunca mais sofri acima, sabe? Aí eu passei a dedicar, né? No centro, segui um centro. Né? Aí fui lá no Berlândia, no centro Nossa Senhora do Rosário, sabe? Eu segui muito tempo ele lá, né? Quando eu morava no Berlândia. E segui. E para mim foi um ótimo. Eu vi muita cura no centro, sabe? Que eles curavam, eu via aquilo, né? Eu servia, sabe? Para eles lá, ajudava eles lá, né? Sabe? Era bonito demais. A branquinha, eu fiquei dedicando aquilo, né? E vi aquela cura muito também, aquilo me pegou, sabe? Que a dedicação, não fazendo cura, né? Que eu sempre, como se eu tinha um coração bom, que eu fazia caridade para os outros, né? Desde pequeno eu tenho isso, assim, né? Tira dos outros, de mim para dar para os outros, para comer, a pessoa necessidade, né? Aí teve um senhor lá, chamava Chico, São Francisco. Ele falou assim, Jacaré, você vai chegar um dia, sabe? Que você vai precisar, as pessoas vão precisar muito de você. Né? Só lá assim, né? Eu falei, por quê? Ele falou, não, você vai ver. Você vai acontecer que você vai precisar muito dessa vida. E ficou naquilo no centro, né? Precisava de, mas não, na cabeça, a gente passa, né? Mas nunca passava por isso na cabeça, que a gente era, né? Mas sempre, toda vez que eu encontrava com uma pessoa, um benzedor, uma coisa, minha tia era benzedeira, sabe? Ela falava assim, tá quase nos dias de você benzer, me chamava de Ronaldinho. Eu falei, não, tia, não me vejo não, sabe? Vai chegar, sabe? Um dia você benzer, né? Eu falei, tá, e foi pegando aquilo, né? Chegava, né? Assim, sabe? Eu também no Silvio Tanus, na fazenda dele lá, Centralina, uns 8 anos, né? Quase 8 anos, lá na fazenda. E o preto velho, o baiano ia lá. Ele chegava e falava, eu tenho um estrepe aqui, você vai me ajudar. Aí me ensinou a benzer, sabe? Inveja, maloiado, cobra, sabe? Ia lá, sabe? Largato, sabe? Benzer, você vai benzer, me ajuda. Eu começava, você vai naquele canto da fazenda, você amarra uma coisinha lá. Você vai lá assim, faz isso, faz isso. Aí eu comecei a ter aquele plano, mas não lá estava lá, né? Ixi, ele falava para mim, ele falou, você vai lá, ele falou assim, ó, você vai chegar no lugar, você tira o pensamento, sabe? E faz assim, 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 você está na hora de benzer, você não está querendo benzer. E minha tia Esmeralda, que mora no Berlândia, que veio a falecer também, a mais velha das irmãs, sabe? Dos Cury. Ela falou assim, quando você for benzer a pessoa, sabe? Você não chega perto dela e vai benzendo, não. Brinca com ela primeiro. Eu falei, brincar? Eu falei, você tem motivo de brincar? Aí me explicou o motivo da brincadeira, sabe? Que eu brinco. Eu lembro dela vontade de chorar. Ela falava assim, nossa, Ronaldinho, brinca com as pessoas. Porque assim, sabe, você atrai muita felicidade para você. Porque você chega perto da pessoa e fala assim, nossa senhora, você tá ruim, hein? Aí você liquida com a pessoa. Brinca com ela primeiro. Eu brincava. Ela brincava com você, né? Brincava, depois que ela de benzia, sabe? Aí eu aprendi com ela. Se você fizer nessa cadeira para benzer aqui, ó, até a mulher fala, não, mas você conversa demais. Eu brinco com você, conversa, depois que eu vou benzer. Porque você atrai a pessoa, às vezes está sentado ali, sabe, você traz, a cadeira muda, né? Nossa, é bom demais, né? Nossa, você chega para a pessoa, meu filho, mas você tá ruim, hein? Aí te acaba, né? Não, eu brinco com você primeiro, falo, não, mas, rapaz, mas o que é isso? Não, mas... Aí você dá aquela distração, né? Depois que comer um pouquinho, você alivia. Você faz, como é que você está se sentindo mesmo? Como é que você está, meu filho, né? Aí você custa falar o que você está se sentindo, sabe? Eu tenho isso com ela, sabe? Porque toda vez que eu vou benzer, parece que ela está comigo. Uns 5 ou mais de 6 anos que eu comecei a benzer. Eu peguei para benzer mesmo, né? Eu fiz um pouquinho no centro, parava assim, não queria seguir, né? Eu curei muitas pessoas, mas sempre uma que fica marcada, sabe? Aqui, ó. Sabe? Chegou uma pessoa que uma vez aqui em casa, aqui, sabe? Me falou assim, Rabano, estou precisando de você. Eu falei, por que foi? Nossa senhora, tem uma pessoa, tá ruim lá, sentou aqui nessa cadeira, ali, né? Vamos benzer o Tobias. Eu falei, vamos, mãe, benzer o Tobias. Tá? Sentou na cadeira aqui. Falei, como é que é o Tobias? Foi o veterinário, desenganou ele. Falei, o quê? Está lá em Brasília.
Sentou nessa cadeira aqui. Sentou. Falei, aonde? Em Brasília. Tá desenganado. Começou a chorar aqui, coisa, sabe? Eu falei, minha filha, falei, não, leva o pensamento do Bivo, não, vai pedir um pedido. Sentou nessa cadeira aqui, sentou aqui nessa cadeira, sabe? Minha mulher sabe quem que é, só não falar, assim ela já sabe. Aí, vamos, Pedro, minha filha, isso que eu falo, grande, a fé cura. Sabe? A fé faz até milagre. Sentou nessa cadeira aqui, nós pedimos o pai, né? Maior, sabe? Que assim a gente vai, ajuda, né? Trabalha com Deus, né? Pediu a Deus, mentor de luz, pediu. Foi embora. Tá? No dia chegou aqui, vai chorando. Não, o Tobias, tá bom, era um cachorro. Tá desenganado lá em Brasília. E passou. Sempre ela vinha aqui, benzia, saía. E um dia eu cheguei, ali perto do Tamires, né? Foi descendo, quando, né? Hello! Parou o carro, falou, nós ir lá na sua casa. Falei, vai. Nós ia lá no Servo Tobias. E eu pus a cara quase dentro do carro, sabe? E o cachorrinho ficou com a cara para fora, assim, sabe? Eu sei lá que Tobias, não dá nem mano para que Tobias. Falei, cadê? Foi ele aí. Nossa, me fala um cadeiro. E vontade até de chorar, viu, o cachorrinho, sabe? Não foi? Trouxe o cachorrinho aqui, o Tobias. Sabe de todo tanto. Aí depois eu conversei com a dona dele, falei, minha filha, o que é isso aí? Foi isso aí, foi Deus que curou, os mentor de luz. A gente só ajudou. A gente não tem poder de fazer milagre, não, né? Mas você tem que puxar, pedir a Deus, né? Conversar com Deus, né? Que Deus te ajuda. Deus tem a hora certa, fala, você está precisando mesmo, né? Os mentores de luz estão com a gente, né? Curou. O que aconteceu aqui? Esse, por exemplo, foi um, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Laudivino Gervásio de Souza, meu nome. Eu tenho 88 anos, nasci no dia 11 de fevereiro de 1936. Isso aí começou o seguinte, a gente morava na fazendinha do outro lado ali, lá no cabeceiro do córrego lá. E aí tinha um senhor de idade que passava lá em casa sempre, vinha para as fazendas para cá, inclusive tinha parente para aqui, passava lá em casa sempre. E aí ele começou que mas o papai conhecia bem com oração para fazer benzição. Aí ele falou assim para mim, você quer aprender a benzer? Eu falei, eu quero. Eu era menininho, né? Tinha 6 anos. Aí ele falou, eu quero aprender. Aí ele falou, não, eu vou te ensinar. E me ensinou, falou as palavras de benzer a íngua e falou que também benzia de cobreiro, com as orações. Então, aí eu peguei e falei, não, eu quero aprender. Aí a gente estava, eu mais meu tio, moleque, andando por meio de uns mandioca lá, e ele falou assim para mim, ó, eu não estou aguentando mais, está doendo demais minha perna, eu estou com a íngua. Aí agora até seu pai vir para me benzer, meu pai estava para as roças. Meu pai também era benzedor e bom. Todo mundo gostava dele para benzer. Aí eu falei para ele assim, falei, olha, tio Novo, ele era meu tio, eu benzo. Ah não, então você vai benzer para mim. Benzia lá mesmo, não nós estávamos. Aí passou mais tarde um pouco do dia, ele falou assim para mim, eu sarei. Eu estou bom, não tem nada não. Fiquei eu como benzedor de íngua. Depois veio as outras benções para a gente fazendo. Uma benção para uma coisa, para outra, as pessoas pedindo. E eu fui aprendendo.
também. Aprendi com meu pai, aprendi com outras pessoas, até com meu seu Potásio, que era o nome dele. Aprendi com ele também. E veio, se tornei numa época, eu tinha meus trabalhos, minha roça, para coisar. Talvez lá no meio da roça mesmo, precisava de eu agachar lá e benzer uma pessoa que tinha mandado falar para me benzer. Eu benzia, valia. Aí fez até a gente compreender que você sabe a benção, o que é mais o possível dela, é a fé. Se você tem fé, você chega lá. Se você não tem, fica no meio do caminho. Eu benzi de cobra, pessoa que chegou aqui, ofendia de cobra, lá ia para a cidade. Porque por não aguentar mais, eu acho que até ali, não aguentei nem até na ponte ali, eu morro. Eu benzi ele, quando chegou na ponte ele falou, pai, eu já estou melhor. Eu já estou ficando bom. E aí, quando o pai dele chegou com ele na cidade, ele já estava bom. Foi para o hospital à toa. Aí quando acontece de uma pessoa ser ofendida de cobra, eles vêm sempre para me benzer. Benze para mim que a cobra pegou. Essa semana mesmo benzi um bezerro ali na fazendinha de lá aí, ó, que foi ofendido de cobra. O cara falou para mim, eu acho que o bezerrinho tinha ofendido de cobra. Ele está com a perna inchada, mancando, não quer acompanhar nem a vaca. Aí eu benzi. Agora ontem ele passou aqui para mim, o bezerro sarou. Olha só. Comove com a gente, deixa a gente feliz. Tanto como eu benzi já há muitos anos, por exemplo, eu falava assim para a pessoa, eu vou te benzer, sabe por quê? Eu não posso te dar um dinheiro, não posso te dar... Eu sou pobre, não tem como te dar um jeito. E as pessoas que têm também não quer dar, né? Mas eu te benzo. A benção se tornava melhor do que uma doação ali para a pessoa, porque a pessoa sai curada, sai feliz da vida, então ele sai mais bem que tudo. Quando eu benzo uma pessoa e ele fala para mim que ele sarou, foi um presente que ele me deu. Continua, é o que eu fiz com o Miguel, né? Achei até graça o dia que ele falou comigo para me ensinar a benzer. Eu falei, mas o Miguel, tão criança, quer que eu ensine ele a benzer? Mas eu lembrei de mim, que com 6 anos de idade, o Senhor me ensinou eu fazer aquela oração, né? E deu certo. Na verdade, ele me deu uma surpresa. Ele chegou em mim e falou assim, seu Pinho, eu quero que o senhor me ensine a benzer, o senhor ensina? Aí eu olhei assim para ele, pensei, falei, ele está muito criança, mas se eu aprendi criança, quer dizer que não tira o direito dele aprender, não. Não, Miguel, eu te ensino. Não, então o senhor vai escrever para mim as orações de benzer disso, de cobra, disso, de aquilo. Aí, falei, não, mas ensina. E não foi de uma vez só que eu tirei, e foi de várias vezes que eu tirei a escrita para ele, a oração, e ele levou. Só que eu pensei assim, será que ele vai dar valor nisso? Será que ele vai querer? Não, mas deu valor. Porque eu já fiquei sabendo várias vezes dele ir benzer para fulano, para ciclano. Então, não sei se as pessoas têm muita fé nele não, mas por causa dele ser novo, pediu ele para benzer, né? E deu certo, porque ninguém veio reclamar para mim que ele não... A forma tá boa, por enquanto, né? Então é o que eu desejo, que ele continue, que ele vai até o fim. Você não vai pensar assim, mandar para o seu fim, não.
Então, pedir você, benze, com fé, muita fé mesmo, que você chega lá. Você vê o resultado da sua oração, foi válida. Ó, pra gente é a melhor coisa do mundo. É uma pessoa pedir a gente, fulano, benze isso pra mim. Eu benzei e dá certo. Ele fala pra mim depois, ó, deu certo. Isso é um presente pra gente. Quando eu quis começar a aprender, a vida inteira eu estudei numa escolinha que tem pro lado daqui, né? Lá na Curtela dos Garcia. E a filha dele é funcionária lá. Então nós muito amigos. E a vida inteira tem as festas aqui na capela, a gente sempre participa. E o papai vinha benzer com ele, ou às vezes a gente via falar que ele benzia, porque ele era a vida inteira conhecido na região. E eu, novo, e graças a Deus gosto muito de igreja, de estar participando, e surgiu esse desejo em mim, assim, eu não sei como, mas certo é tudo Deus que explica, a gente não sabe falar, né? Mas eu acho que é por Deus. E eu perguntei, eu falo tia Terezinha, né? A filha dele, ô tia Terezinha, se o seu filho me ensina a benzer, eu quero aprender. Mas a senhora pergunta para ele, porque eu não quero incomodar ele, né? Da modo do outro, assim, se ele quiser ensinar, eu tô querendo aprender, né? Bom, e ela falou assim, Miguel, eu vou falar com o meu pai, né? E depois eu te trago a resposta. Mas daí uns dias ela veio me falando que ele tinha aceitado e eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, mas eu fiquei muito satisfeito dele ter dado a confiança, né? Eu pensei igual, ele falou assim, ensinar isso para um menino, e eu também pensei. E eu falei, mas eu vou perguntar, porque tinha vontade, participando da igreja sempre com as coisas, né? E eu peguei e vim para cá. Falei, um dia eu vou tirar e vou lá. E eu peguei a moto e vim. E eu pedi ele e ele falou assim, amiga, eu vou te ensinar, não é uma caminhada fácil, às vezes os outros vão até rir de você, coretar você, mas você sempre firme. E ele me passou muita firmeza, assim, me deu toda a instrução e não fez por causa de mim, que eu achei que foi o mais importante. Ele foi o que acreditou em mim, assim, né? Então eu vim e eu falava, Sofia, como é que benze tal coisa? Aí ele fala, eu trouxe um papel e uma caneta. Ele falou, Miguel, eu vou te falar, mas eu vou te falar só uma vez. Aí você vai escrevendo. E ele ia falando as palavras e eu ia escrevendo. E tinha umas, e não foi de uma vez. Ele não falou assim, não vou passar tudo, daí tá certo. E aí se eu benzesse daquilo, depois eu voltava. Falava, Sofia, graças a Deus eu benzei com fé lá e deu certo. Me passa outra. E ele passava outra para mim e eu escrevia no papel. E até a gente decorando as orações, né? Porque é muita, se passar tudo de uma vez também não aprende, né, Sofia? Não lembra. Tem hora que até a gente já sabe tudo, mas tem hora que a gente esquece as orações. Tem hora esquece. Mesmo que sabe, porque é muita coisa, não é uma coisa, não é todas igual. Cada uma de uma coisa. Principalmente quando você passa muito tempo sem repetir a oração. É aí que você esquece mesmo. Bom, às vezes as pessoas acham assim que benzedor é qualquer benzição, ele está fazendo lá, não. Benzeção tem, cada benzição tem oração, né, Sofia? Você vai benzer de cobreiro, uma pessoa você não vai mesmo a de cobra, né? Tem a diferença, né? Então, foi isso que ele passou para mim e que eu busquei aprender. Por exemplo, você vai, que os outros pedem muito, principalmente, é peste de galinha. Não é a mesma de cobra. De tirar a cobra, de outra, afastar né? a cobra. É outra, né, Sofia? É diferente as palavras, a conversa, né? O principal da pessoa que quer aprender a benzer, eu vou falar a verdade, assim, ela não levar aquilo no coreto, ela levar aquilo com fé. Porque tudo que você fazer com fé dá certo. Mas assim, depende da pessoa que vai receber a oração. Também tem que ter fé. A pessoa que... Isso é uma cangaia de boi. Às vezes um está muito firme, o outro repardo, não vai, o carro não sai. Agora, se os dois for direitinho, pegar junto, o carro anda, o carro sai da toleira. E é a mesma coisa da benzição. Se o benzedor estiver benzendo com fé, aquilo vai dar certo. Agora, se a pessoa que quem tiver... vai receber também
É desse Tem que ter jeito. fé. Tem que ter fé, porque senão não vale nada. E tem muita gente que pede para benzer, mas sem saber que aquilo é seu filho. Só por história, né? Só por história, eu fui benzido. Não, eu acho assim, tem que levar muito a sério. Não é brincadeira, não. As coisas de Deus você leva a sério. A gente não pode levar na brincadeira, né? Sim. Meu nome é Miguel Macedo Marcão. Tenho 20 anos, sou nascido no dia 2 de dezembro de 2004, em Uberlândia, Minas Gerais. Mas só fui lá para nascer porque a vida inteira eu resido no município de Monte Alegre, na região da Fazenda Campeira. A vida inteira. Eu achei muito bom foi a confiança que ele teve em mim, né? Dele ter me dado a confiança. Porque ele podia ser, como muitos, falar assim, eu não vou ensinar para esse menino, porque na época eu tinha 15 anos. Ele podia ter falado assim, eu não vou ensinar para esse menino, porque esse menino está querendo graça. Mas eu não sei se foi com a minha cara. Mas uma coisa leva a outra. É mesmo. Como eu aprendi a benzer de íngua, tinha 6 anos de idade, eu pensei assim, eu tenho o direito de aprender também. Eu vou ensinar para ele. Se não der certo, Deus está vendo. Mas eu vou fazer com fé, vou ensinar para ele com fé, acreditar nele, porque eu acho que, acima de tudo, eu estou passando um cargo para uma pessoa bem novinha que pode atender milhares de pessoas daqui para frente.